Hoje exploramos uma terrível história de amor, obsessão e assassinato na pequena cidade georgiana de Tifton. Segredos obscuros, angústia emocional e um assassinato horrível que afetou permanentemente todos os envolvidos definem a narrativa que se segue. É o caso de um homem respeitado, cuja vida terminou horrivelmente nas mãos de um assassino inesperado, levantando questões que permaneceriam para sempre na comunidade. Na pequena aldeia de Tifton, no sul, Willie Tanners, 49 anos, era um homem conhecido e respeitado. Como proprietário da Tanners Hardware, uma empresa de hardware local que atende a comunidade há mais de 2 décadas. A Tanners Hardware era o tipo de lugar onde os vizinhos podiam conseguir o que precisavam, fosse uma chave de fenda básica ou ajuda para consertar uma torneira com vazamento. Conhecido por seu serviço amigável e ampla variedade de equipamentos e suprimentos, Willie era frequentemente visto atrás do balcão sorrindo calorosamente para receber os clientes e conversar sobre diversos assuntos. Para quem conhecia Willie, sua vida parecia perfeita. Casado com Lynn Tanners, 48 anos, sua namorada do ensino médio, o casal frequentemente participava de eventos da igreja no bairro e de atividades de caridade. No entanto, sob esta superfície aparentemente perfeita, Willie guardava um segredo terrível. Embora fosse um cônjuge comprometido e cidadão modelo, ele iniciou uma conexão secreta com Madison Kelly, uma estudante de 18 anos do último ano do ensino médio. Madison visitava a loja de ferragens com frequência. Ela era inteligente e tinha uma ótima aparência. Uma amizade evoluiu com o tempo e rapidamente se transformou em um relacionamento sexual. Dividido entre a culpa e o desejo, Willie lutou contra a consciência à medida que as férias se aproximavam. Embora percebesse que o relacionamento estava errado, ele não conseguiu se libertar do emaranhado emocional que passou a existir. Com Willie preso entre o remorso e a afeição crescente por Madison, o relacionamento era apaixonado e muito forte. Willie parecia distante e preocupado nos dias anteriores à sua morte, tentando manter a aparência de um cônjuge amoroso enquanto lutava por dentro. O comportamento de Willie começou a mudar com a aproximação do Natal em dezembro de 2019. Ele trabalhava mais até tarde do que em casa. Lynn notou a mudança, mas explicou-a como o estresse de administrar a empresa durante a movimentada temporada de férias. Amigos e vizinhos também notaram que Willie estava preocupado, já não tão feliz como antes, mas ninguém poderia prever a tempestade que se formava sob a superfície, uma tempestade que em breve destruiria a tranquilidade da sua pequena cidade. Poucos dias antes do Natal, 22 de dezembro de 2019, já era de manhã. Tifton ficou em silêncio. A maioria dos moradores estava terminando as decorações de Natal ou fazendo compras. Após o culto de domingo na primeira igreja batista, onde ela se ofereceu para ajudar na preparação para o culto da véspera de Natal, Lynn Tanners chegou em casa por volta das 9 horas. Como Willie havia indicado que precisava comprar alguns suprimentos de última hora para a loja, ele pensou, foi estranho quando viu sua caminhonete estacionada na garagem. Lynn inicialmente sentiu o cheiro de pinho fresco vindo da árvore de Natal que ela e o marido haviam decorado quando ela chegou em casa na Bridge Street. A árvore ainda ardia com luzes vibrantes e embaixo havia presentes primorosamente embrulhados, alguns com o nome dele. Mas algo não estava certo. A casa estava surpreendentemente silenciosa e Willie não respondeu quando ela gritou por ele. Lynn entrou em uma cena na sala que a assombraria para sempre. Decorações quebradas e enfeites cercavam o corpo de Willie no chão, perto da árvore de Natal. Sua cabeça estava ensanguentada, como uma enxilada esmagada, e um martelo estava ao lado dela, coberto com o que ela só poderia supor ser o sangue do marido. Lynn se ajoelhou e tentou entender o que estava testemunhando enquanto seu corpo tremia. Ela lutou para manter a calma por tempo suficiente para ligar para o 911, mas o pânico tomou conta. Lágrimas escorreram por seu rosto e sua voz falhou ao contar as circunstâncias à operadora. Ela soluçou. Ai, meu Deus, meu marido não está respirando e há sangue por toda parte. Para mantê-la calma, a operadora aconselhou-a a não tocar em nada e a esperar do lado de fora a chegada da polícia e dos paramédicos. A rua tranquila pegou fogo em poucos minutos com as luzes piscantes dos veículos de emergência. Das janelas, os vizinhos olhavam, murmuravam entre si e adivinhavam o que havia acontecido. Atordoada e chocada, Lynn sentou-se na varanda da frente, incapaz de compreender a rapidez com que sua vida havia mudado. Minutos depois da ligação de Lynn para o 911, o departamento de polícia de Tifton apareceu. A detetive Nora Collins, uma detetive experiente com mais de 15 anos de experiência,
liderou a investigação e era conhecida por sua abordagem meticulosa e olfato apurado. Os criminosos temiam o detetive Collins. Seus colegas a amavam. Ela ficou imediatamente impressionada quando saiu do carro sem identificação pelo contraste entre a decoração alegre da casa dos Tanner e a cena sombria que viu lá dentro. O salão era uma mistura surpreendente de terrível brutalidade e festividade de Natal. Refletindo nos enfeites quebrados espalhados pelo chão, as luzes bruxuleantes de Natal na árvore fizeram com que o corpo de Willie caísse perto da base da árvore, seu crânio obviamente atingido por vários golpes de martelo. O sangue se espalhou pelas decorações ao redor, saturando as fitas e o papel de embrulho. O detetive Collins observou a situação e rapidamente começou a descobrir o que poderia ter acontecido. A evidência surgiu imediatamente do martelo perto do corpo de Willie. Embora estivesse bagunçada, a cena do crime parecia estranhamente contida. Além das proximidades da árvore, não havia sinais de luta. Willie parecia ter sido pego completamente de surpresa. A equipe forense chegou pouco depois, sob a direção do cuidadoso e detalhista médico legista, Dr. Philip K. Wong. Quando o Dr. Wong olhou para o corpo de Willie, ele notou o traumatismo craniano extremo que certamente resultou em morte instantânea. Ele projetou que a hora da morte seria entre 22 horas e 22 horas. E, baseado em Ritter Mortis, meia-noite da noite anterior, a detetive Collins instruiu sua equipe a reunir todas as evidências disponíveis. Eles procuraram outras pistas que sugerissem o culpado, tirando impressões digitais e fotografias. Eles também conversaram com Lynn Tanner, que ainda estava em choque, mas foi capaz de fornecer um breve cronograma matinal que incluía as ações de Willie no dia anterior. À medida que a investigação avançava, o detetive Collins sentiu que se tratava de um crime passional. A selvageria do ataque implicou intensa raiva ou inveja, emoções que normalmente provocam explosões tão explosivas. Mas quem poderia ter desprezado Willie Tanner a ponto de matá-lo de forma tão cruel? Collins estava determinado a responder a essa pergunta. A detetive Nora Collins decidiu primeiro olhar para Madison Kelly, a estudante de 18 anos que também havia sido secretamente perseguida por Willie Tanner. Ele participou de diversas atividades extracurriculares, incluindo o clube de teatro da escola, onde recentemente encantou o público interpretando Tiny T na produção local de A Christmas Carol. Madison era emocionalmente sensível, porém, e essa era uma qualidade que se tornará mais clara nos últimos meses sob sua fachada polida. Madison dividia uma casa pequena, mas bem cuidada, nos arredores da cidade, com Tammy Kelly. Os Kellys eram conhecidos por sua privacidade, e Tammy era conhecida na vizinhança por sua obsessão com a aparência da filha, especialmente quando o pai de Madison se revelou gay e abandonou a família. O detetive Collins descobriu Madison ainda de pijama em seu quarto, claramente perturbada com a notícia da morte de Willie, quando chegou à casa de Kelly na tarde de 22 de dezembro. Com posteres de artistas pop como Taylor Swift e Ariana Grande, a área parecia um paraíso adolescente. No entanto, a fixação de Madison por Willie foi claramente demonstrada. O detetive Collins encontrou uma foto emoldurada de Willie sem camisa ao lado da cama de Madison, e seus diários continham anotações vívidas sobre seu relacionamento sexual. Madison a princípio respondeu educadamente à entrevista, mas quando questionada sobre sua ligação com Willie, ela logo começou a chorar. Ela falou claramente sobre o romance, detalhando sua crescente proximidade ao longo do ano passado. Madison disse que até sonhou com o futuro juntos e estava muito apaixonada por Willie. Mas, com a aproximação do Natal, Willie lhe deu as costas e ela suspeitou que ele pretendia encerrar o relacionamento. Madison fez uma pausa antes de dizer que estava sozinha em casa estudando para as provas finais quando o detetive Collins perguntou sobre sua localização na noite do assassinato. Seu álibi era frágil e Collins apontou seu estado emocional. O choro e o aperto de mãos de Madison sugeriam que ela estava bastante estressada, mas não estava claro se era devido à culpa ou à perda. O comportamento de Madison mudou durante a conversa de angustiado para defensivo. Ele jurou que não teve nada a ver com a morte de Willie e começou a agir histericamente, acusando um homem que identificou como Bob de orientar seu comportamento. Madison afirmou que Bob a convenceu a ter um relacionamento sexual com Willie. Caso contrário, ele iria atormentá-la. No entanto, Madison tornou-se evasiva e desorientada quando o detetive Collins procurou mais detalhes. A história de Madison não convenceu o detetive Collins. Ela era a principal suspeita devido à sua volatilidade emocional, sua obsessão por Willie e seu álibi pobre. Collins entendeu, entretanto,
que precisava de provas mais específicas antes de ordenar uma prisão. A investigação de Madison Kelly estava longe de terminar e Collins estava determinado a descobrir a verdade por trás do triste desaparecimento de Willie Tanner. Lynn Tanners, esposa de Willie há 25 anos, ficou em segundo lugar na lista da detetive Nora Collins. Conhecida em Tifton por seu amplo envolvimento em eventos da igreja e da comunidade, Lynn frequentemente realizava eventos em sua casa. Ela era uma mulher agradável, que sorria constantemente ao cumprimentar os vizinhos. O detetive Collins sabia que Lynn já nutria dúvidas sobre a integridade de Willie há algum tempo, apesar da aparência externa de um casamento feliz. Lynn estava se preparando para o Natal nos dias que antecederam o assassinato. Ela estava ocupada com as atividades da igreja, especialmente com o próximo culto de véspera de Natal da primeira igreja batista. Do lado de fora, Lynn parecia estar focada em sua fé e em sua família. Por dentro, porém, ela estava preocupada com uma crescente sensação de ansiedade. As crescentes ausências de Willie chamaram sua atenção. Ele sempre os desculpou como parte de sua dedicação à igreja ou relacionada ao seu trabalho. Lynn não conseguia afastar a sensação de que algo parecia errado. Lynn ainda ficou chocada ao saber que a morte de seu marido havia sido descoberta no início da manhã, sentado à mesa da cozinha, quando o detetive Collins a visitou em 22 de dezembro. Lynn disse que se casou com Willie, um marido amoroso, mas também disse que eles se separaram e que seu relacionamento se tornou menos próximo nos últimos anos, principalmente depois que seu filho Riffle deixou a universidade. Ela admitiu que não tinha provas, mas pensou que Willie estava tendo um caso depois que ele rejeitou repetidamente sua necessidade de intimidade. Enquanto Lynn falava sobre a tensão que isso havia causado no relacionamento deles, especialmente nos últimos 6 meses, seus olhos encheram-se de lágrimas. O detetive Collins perguntou a Lynn sobre sua localização na noite em que o crime ocorreu. Lynn disse que estava em casa se preparando para o culto religioso do dia seguinte. Presumindo que Willie se juntaria a ela mais tarde, ela foi dormir cedo. Ela presumiu que ele havia adormecido na sala, até que acordou no meio da noite e descobriu que ele não estava lá. Ele descobriu a terrível realidade bem cedo na manhã seguinte. A história de Lynn sobre a noite foi clara, mas o detetive Collins não pôde descartar a ideia de que as dúvidas de Lynn sobre o adultério de Willie a motivaram a cometer o assassinato. Como esposa de Willie, Lynn teve a oportunidade e a possível causa para matá-lo. A violência do crime implicou uma motivação muito pessoal. No entanto, a tristeza de Lynn parecia real e o seu apoio à investigação era inabalável. Ele respondeu a todas as perguntas de Collins sem pensar 2 vezes e até deu acesso aos itens pessoais de Willie, incluindo seu computador e telefone. Ainda assim, Collins entendeu que os sentimentos poderiam ser fortes motivadores, e ela ainda não estava pronta para excluir Lynn de um suspeito. A investigação continuou e Collins examinou atentamente cada elemento do relato de Lynn. Na lista da detetive Nora Collins, Tammy Kelly, mãe de Madison Kelly, uma mulher com atitude forte e dominante, ficou em 3º lugar. Especialmente depois que seu marido a deixou quando ela se declarou gay, Tammy era conhecida em Tifton como uma perfeccionista, sempre focada nas aparências e mantendo a casa rigorosamente arrumada. Embora fosse ativo na comunidade, geralmente planejando eventos na igreja próxima, seu foco principal era Madison, sua filha. O relacionamento de Tammy e Madison sempre foi tenso. A ansiedade implacável de Tammy girava em torno de Madison, jovem, bonita e sexualmente carregada. Do guarda-roupa aos eventos sociais, o controle de Tammy sobre Madison permeava todos os aspectos de sua vida. Os vizinhos sabiam que Tammy tinha padrões bastante elevados para a filha e muitas vezes eram duros quando esses padrões não eram cumpridos. Também houve acusações de que Tammy maltratou Madison duramente. Um relato particularmente perturbador afirma que Tammy dava um tapa em Madison sempre que pensava que sua filha estava atraindo muita atenção dos meninos da vizinhança. Em 23 de dezembro, um dia após a descoberta do corpo de Willie Tanner, o detetive Collins visitou Tammy. Tammy estava em casa, aparentemente não preocupada com o que aconteceu ontem. Ela cumprimentou Collins em sua imaculada sala de estar, decorada com presépios e decorações clássicas de Natal, incluindo uma árvore lindamente decorada. Embora Tammy falasse com serenidade, havia um conflito subjacente em seu comportamento. Iniciando a conversa, Collins perguntou a Tammy sobre seu relacionamento com Willie. Tammy elogiou Willie imediatamente, falando dele com indiferença como um pilar da comunidade e um homem decente. Mas o tom de Tammy tornou-se mais cauteloso quando o assunto se voltou para Madison.
Ela disse que sua filha começou a usar batom e sutiã semanas antes do assassinato, então ela ficou chateada com o comportamento recente de Madison. A calma de Tammy vacilou um pouco quando Collins perguntou se ela sabia sobre o relacionamento sexual de Madison com Willie, algo que ela vinha tentando evitar. Ele disse ter notado que Madison começou a se vestir como uma prostituta, mas negou saber do relacionamento. Tammy disse que tentou discutir o assunto, mas sua filha a ignorou e disse que estava tudo bem. Collins não podia descartar a ideia de que a necessidade de controle e inveja de Tammy a motivara a cometer o crime. O pior sonho de Tammy pode ter sido sua grande necessidade de administrar a filha, e o possível escândalo de Madison envolvendo um homem muito mais velho. Então, você poderia ter uma motivação razoável. Mas Tammy permaneceu calma e controlada durante toda a conversa, dando poucos sinais de arrependimento ou constrangimento. Ela foi cortês e cooperativa, mas forneceu informações úteis mínimas. Collins entendeu que ela não poderia excluir Tammy de ser suspeita quando ela saiu da casa de Kelly. Com cada suspeito expondo novas camadas de possíveis motivos e segredos, a investigação tornou-se mais complicada, mas Collins ainda tentava montar o quebra-cabeça sem evidências concretas. Apenas um dia antes do Natal, 24 de dezembro de 2019, a investigação tomou um rumo espetacular. Em Tifton, Geórgia, a manhã estava fria e sombria, com temperaturas oscilando em torno de 40 graus Fahrenheit. Determinados a descobrir quaisquer pistas que possam ter perdido, a detetive Nora Collins e seus colegas retornaram à casa dos Tanner e reexaminaram meticulosamente cada centímetro da cena do crime. Um policial observou algo estranho perto da lareira enquanto a equipe revistava a casa. Entre os presentes de Natal bem embrulhados, descobriu um pequeno pedaço de papel rasgado, meio enterrado no tapete. Embora apenas parte fosse legível, o papel parecia uma nota manuscrita. O detetive Collins ficou imediatamente intrigado com esta leitura. Menino sujo. Encontre-me uma hora seguinte, 22 horas, e as iniciais MK. O amante secreto de Madison Kelly, Willie, parecia ter as iniciais MK para combinar. O período especificado na nota também coincidiu com a hora prevista da morte de Willie. Collins percebeu que esta poderia ser a informação crucial que ligava Madison diretamente à cena do crime naquela noite. Na esperança de descobrir se a caligrafia de Madison correspondia à de Collins, ele rapidamente encomendou um estudo forense da nota. O memorando foi enviado para investigação adicional ao Georgia Bureau of Investigation em Atlanta. Collins decidiu voltar à residência de Madison para procurar qualquer coisa que a ligasse ao bilhete ou ao crime. Debaixo do colchão de Madison, Collins e sua equipe descobriram um caderno na residência de Kelly. O diário está repleto de anotações perturbadoras sobre sua obsessão por Willie, incluindo relatos detalhados de suas experiências sexuais e arranjos para encontros secretos. Uma das entradas de 22 de dezembro correspondia à hora e local indicados na nota descoberta na casa de Tanner. Este novo material era absolutamente vital. Isso não apenas posicionou Madison perto da cena do crime, mas também ofereceu uma motivação obsessiva e invejosa. Collins sentiu que o caso começava a tomar forma à medida que as peças do quebra-cabeça finalmente se juntavam. O exame forense verificou na delegacia que a caligrafia de Madison na nota correspondia. Collins esperava exatamente esse desenvolvimento. Madison Kelly se tornou a principal suspeita do assassinato de Willie Tanner assim que a investigação se concentrou nessas novas evidências. Collins decidiu questionar Madison mais uma vez com base nesta nova descoberta. Madison tentou reinterpretar sua história durante o segundo interrogatório. Ela disse que Bob, um amante secreto imaginário, a controlava há anos e a pressionava para matar Willie. Seu relato detalhado afirma que Bob era um político de alto escalão envolvido em atividades sexuais em comuns e cerimônias secretas satânicas e vicanianas. Madison disse que Bob finalmente ordenou que ela matasse Willie e a empurrou para uma vida maligna. Sua história, porém, não enganou a polícia. Liderando a investigação, a detetive Nora Collins percebeu as mentiras. Madison tentou atribuir a culpa, mas os dados eram inequívocos. A caligrafia de Madison no bilhete descoberto na cena do crime correspondia à sua, e as anotações compulsivas em seu caderno revelavam uma jovem movida pelo ciúme e pela raiva. Madison mais uma vez procurou mudar sua abordagem de fatos versus fatos. Desta vez, ela disse que estava mentalmente doente e que Bob era apenas uma voz em sua cabeça, não uma pessoa real. Ele alegou que perdeu o controle de seu comportamento na noite em que ocorreu o assassinato. A polícia, no entanto, rejeitou.
Madison estava mentindo. Eles estavam seguros, encobrindo seu crime. Madison Kelly foi formalmente presa pelo assassinato de Willie Tanner em 26 de dezembro de 2019. Ela foi levada sob custódia sem incidentes. Ela parecia estranhamente calma enquanto a acorrentavam e a levavam embora. A pequena cidade de Tifton ficou chocada e lutou para entender como uma jovem com um futuro tão brilhante poderia cometer um ato tão horrível. Saber que o assassino finalmente estava atrás das grades deu à família de Willie algum conforto pela perda. Mas a agonia da sua ausência, principalmente durante as férias, era algo que sempre carregariam consigo. No início de fevereiro de 2020, o julgamento de Madison Kelly começou. O caso cativou a pequena aldeia georgiana de Tifton, onde muitos moradores acompanharam meticulosamente cada detalhe. Enquanto a acusação e a defesa apresentavam os seus argumentos, a sala do tribunal encheu-se de gente. Sob a direção de um advogado experiente conhecido por seu estilo contundente, o promotor público Robert Whitman, a promotoria sustentou que o crime de Madison havia sido premeditado. Whitman, 52, detalhou como a fixação de Madison por Willie Tanner se tornou perigosamente forte e como ela cometeu um assassinato horrível quando ele tentou cancelar o relacionamento deles. Enfatizando a natureza fria e deliberada do crime, ele apontou evidências que sugeriam que Madison carregava o martelo com a intenção de usá-lo. A advogada de defesa Karen Blackwell, 45, conhecida por seu senso jurídico aguçado, mas compreensivo, respondeu que Madison não estava mentalmente bem no momento do assassinato. Impulsionado pela ansiedade de perder Willie e pela grande pressão de seu relacionamento secreto, Blackwell afirmou que Madison havia experimentado um avanço mental. Ele pediu ao júri que levasse em consideração a vida familiar desafiadora de Madison e o impacto de seu estado mental. Blackwell criou a imagem de uma jovem vulnerável sob a influência de um homem mais velho que acabou desmaiando sob estresse. A família de Willie esteve na primeira fila durante todo o julgamento, com os rostos marcados pela perda. Eles ouviram em silêncio enquanto o público aprendia os detalhes da vida dupla de Willie. Sua traição claramente doeu, mas também sua intensa dor pela morte. O júri voltou após vários dias de discussão e tomou uma decisão em 18 de fevereiro de 2020. Madison Kelly foi considerada culpada de homicídio em segundo grau. A sentença do juiz foi de 25 anos de prisão, com 15 anos de oportunidade para libertação. A frase gerou emoções confusas. Dada a juventude e a doença mental de Madison, alguns consideraram que era uma sentença razoável, enquanto outros consideraram que era muito branda, dada a violência do crime. Embora a família de Willie tenha ficado aliviada com o fim do julgamento, eles perceberam que as cicatrizes dessa tragédia sempre os acompanhariam. Embora a memória da atrocidade persistisse, a vida em Tifton, na Geórgia, começou gradualmente a voltar ao normal à medida que o julgamento terminava. A loja de ferragens de Willie Tanner, que já foi o centro da cidade, fechou permanentemente. Sua família percebeu que não poderia administrar o negócio sem Willie no comando. Para a pequena comunidade, o encerramento marcou o fim de uma era e criou um vazio difícil de preencher. Madison Kelly começou sua sentença de 25 anos após ser transferida para uma prisão estadual. As avaliações psiquiátricas realizadas na prisão não revelaram qualquer evidência de esquizofrenia ou qualquer outra doença que pudesse explicar o seu comportamento, apesar dos seus esforços para parecer doente mental durante o julgamento. Madison passava os dias em relativa solidão e raramente a visitava. A dura realidade de uma vida atrás das grades substituiu seu futuro outrora brilhante. A viúva de Willie, Lynn Tanner, lutou contra revelações sobre a vida secreta de seu marido. Foi um grande fardo saber que Willie havia sido desleal com uma garota de 18 anos. Lynn retirou-se da vida pública, optando por sofrer em segredo, mesmo com o apoio da comunidade da sua igreja. Finalmente, buscando um novo começo longe das lembranças que a atormentavam, ela vendeu a casa da família e mudou-se para uma cidade vizinha. A mãe de Madison, Tammy Kelly, teve dificuldades pessoais após o julgamento. Sua família sofreu humilhação com a polêmica. O rígido controle que ela tinha sobre a vida da filha havia desmoronado. Tammy começou a se isolar da sociedade e muitos a culparam pelo colapso de Madison devido à sua atitude austera. Além de se aposentar da vida pública, Tammy evitou o olhar crítico dos vizinhos. Para os residentes de Tifton, os acontecimentos de dezembro de 2019 funcionaram como um lembrete preocupante de que os segredos podem azedar até mesmo uma comunidade muito unida e levar à catástrofe.
As festividades de Natal daquele ano foram mais moderadas desde que o assassinato de Willie Tanner obscureceu a época alegre. A comunidade demoraria anos para se recuperar. Mesmo assim, a história de Madison Kelly e Willie Tanner ainda estaria entre os piores acontecimentos do passado de Tifton. Você quer mistérios de assassinato mais realistas? Por favor, curta e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima história.